Boa tarde, tudo bem, crianças? Como que passaram o fim de semana? Bem, né? Graças a Deus. A Pro também. Então, nós estamos, né, iniciando mais uma semana. Hoje é segunda, dia 6 de abril, e nós vamos dar continuidade na nossa aula. Então, prontos? Preparados? Vamos lá? Apostilinha na mão, na página 188. A professora vai ler 2 textos para vocês. Eles não são poemas, são textos informativos. Nós vamos aprender alguma coisa sobre o assunto que vai comentar aqui no texto, tá? No lixo comum, não. Você sabia que a pilha do controle remoto, da lanterna ou do rádio pode ser prejudicial ao meio ambiente e à sua saúde? Isso acontece porque pilhas e baterias são feitas de materiais muito tóxicos, que podem contaminar solos, rios, plantas e animais, se elas forem jogadas no lixo comum. Sabendo disso, que tal reunir os amigos e alertar as pessoas sobre a importância de jogar fora de maneira apropriada pilhas e baterias? Tá? Então, no primeiro textinho, tá falando aqui que a gente não pode jogar essas pilhas dos brinquedos de controle remoto nesse lixo comum, junto com o resto de comida, casca de fruta. Eles têm um lugar próprio para ser jogados, tá? Porque eles têm, essas pilhas, essas baterias, têm uma substância que prejudica o meio ambiente, a água, tá? Vocês se lembram que lá na secretaria tem um tipo de um balde azul onde a gente pode depositar as pilhas ali, as baterias? Então, aí eu vou ler mais esse outro textinho para a gente terminar de concluir os textos, tá? Para onde vão as pilhas e baterias que jogamos nos lixos apropriados? Para onde que vão esses lixos? O material é recolhido pelos fabricantes e passa por um sistema de reciclagem. Primeiro, pilhas e baterias são separadas por tipo. Então, numa máquina especial, os metais que ficam dentro dela são moídos, neutralizados e aquecidos. Assim, deixam de ser tóxicos para o meio ambiente. A parte líquida segue para uma estação de tratamento, passa por um processo químico e vira pó. Depois do processo, o material pode ser reutilizado, por exemplo, como corante para a fabricação de cerâmicas, vidros, azulejos e pisos. Olha que legal! Então, aquela pilha que está lá no baldinho, lá na secretaria, a bateria, a professora já jogou ali também, já, né, tinha pilha aqui em casa velha, de brinquedos que não funcionavam mais, a professora pegou e levou ali. Esse material vai ser levado para um lugar próprio, que eles vão separar, né? Tem lá a máquina que vai fazer todo esse processo que nós aprendemos aqui, tá? Então, se vocês, né, têm aí guardadinho pilhas, baterias, né, que não usam, que não funcionam mais, deixa guardadinho. Quando a gente voltar, a gente joga lá naquele baldinho azul que fica lá na secretaria, tá? Combinado? Agora, no trocar ideias. A número 1. Você já ouviu falar sobre o assunto apresentado nos textos? Alguém já ouviu falar? Que pilha, bateria, jogado, né, de uma maneira errada, pode prejudicar o meio ambiente? E que tem um jeito certo para a gente descartar esses materiais? Qual é a diferença entre um texto informativo e um poema? Então, esse que nós acabamos de ler é um texto informativo. Alguns, né, não
tiveram a ideia sobre esse assunto, né? Achavam que podia jogar pilha, bateria em qualquer lugar. E esse texto informou. Que legal! Diferente de um poema, né? Qual é a diferença? O que mostra a imagem que acompanha o segundo texto? Então, lá no segundo texto, o que tem ali? E a última, qual é o modo correto de descartar pilhas e baterias velhas? Acabamos de ler aí no textinho. Aí tem uma produção de texto, onde você está pedindo em dupla, né? Mas vocês vão aí em dupla com a mamãe, ou com o papai, ou com a titia, escrever um texto informativo sobre a forma correta de se descartar pilhas e baterias velhas, para que elas não poluam o meio ambiente. Use frases curtas e desenhos para orientar o leitor. Então, não precisa ser um texto, né, grande, pode ser frases curtinhas, né, alguma informação que vocês, né, adquiriram agora aí no textinho, né, coloquem aí com a ajuda da mamãe ou da tia, tá? E podem fazer um desenho para ilustrar o texto, certo? Então tá bom. Na tarefa de casa, da página 190, vocês vão conversar com alguns dos seus familiares aí que estão perto de vocês sobre o que é feito com as pilhas e as baterias quando não servem mais para o uso. Tudo que nós acabamos de falar, que a professora leu. E na segunda, vocês vão fazer um desenho que represente o que sua família faz com as pilhas e as baterias velhas. O que ela faz? Aonde que elas jogam, certo? Vocês vão fazer um desenho. Façam bem bonito, bem colorido. Combinado? Tá bom. Ordenar números e informações. Podemos registrar os números em ordem com o auxílio de uma reta, que nós vamos chamar de reta numérica. Veja um exemplo. Então, aqui na apostila mostra um exemplo de uma reta numérica, né? Com os números 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. Então, o que vocês vão fazer nessa atividade? Completar as retas numéricas de 0 a 10 com os números que faltam, tá? Então, vocês vão, preencher a reta com os números que estão faltando, tá? Tranquilo, né? Aí, virando a folha, com a ajuda do professor, da Pro, leia alguns acontecimentos da vida de Júlia. Então, lá no A, no quadrinho A, o que aconteceu? A Júlia nasceu em 2013. Na B, seu irmão mais novo nasceu em 2015. Na C, entrou na educação infantil aos 3 anos. Na D, ganhou a primeira bicicleta aos 5 anos. E lá na D, que é a última, iniciou o primeiro ano do ensino fundamental aos 6 anos. Agora, registre na reta numérica a letra que corresponde ao ano de cada acontecimento da vida de Júlia. Então, a reta numérica não tá 0, 1, 2, tá com alguns anos. Começa em 2012, 2013 e vai até 2024. Então, já tá ali em 2013, o que aconteceu? A Júlia nasceu, então é o quadrinho A, tá? 2014, será que aconteceu alguma coisa? Em 2015, aconteceu alguma coisa? Será que o seu irmão mais novo nasceu em 2015? Então, vocês vão pôr a letrinha B, tá? Aí, a C, que aconteceu, ela entrou na educação infantil aos 3 anos e assim por diante, tá? Contorne daí na reta numérica o ano que você nasceu. Será que você tem a mesma idade que Júlia? Certo? Muito bem. Continuando, Veja o quadro numérico e faça o que se pede. Esse quadro numérico começa do número 1 e vai até o 50. O que vocês vão fazer?
Pinte a última coluna do quadro numérico. Então, assim nós chamamos de linha. Assim, de coluna, né? Em pezinho. Então, vocês vão pintar a última coluna do quadro numérico. E qual é a regularidade presente nesses números? O que é regularidade? O que tem em comum entre esses números que vocês pintaram na última coluna? O que vocês estão observando aí? Escrevam aqui, tá? Pinte de outra cor os números que estão entre 12 e 16. Então, eu vou lá achar o 12 e depois eu vou achar o 16. Quais são os números que estão entre eles? Tá? Aí eu vou pintar. Agora, contorne os números que estão entre 28 e 32, 35 e 39, 42 e 45, 47 e 50. Lá, vou dar o exemplo do primeiro. O 28 e 32. Aonde está o 28? Eu vou lá no 28, olha lá. E o 32 está aqui embaixo. Então, os números que estão entre eles, tá? 29, 30 e o 31, tá? Assim como os outros. Na quinta perguntinha, consulte o quadro numérico, tá? Esse aqui de cima, e escreva a seguir os números que estão imediatamente antes e imediatamente depois. Então, vocês vão olhar o 7. Olha lá no quadro numérico 7. Qual é o número que vem antes do 7? O 6. Então, eu vou pôr o 6. E qual vem depois do 7? O 8. Então, eu vou lá e vou colocar o 8. Certo? Aí, eu vou fazer com 15, com 26, com 40 e com 49. Aí, no exercício 6, vocês vão completar o quadro com o número que falta. O número que falta está aqui no meio. Observe o número que vem imediatamente antes e o que vem imediatamente depois dele. Então, o que tem antes? 3. Depois, o 5. Então, que número que vem aqui? Observe o 11. Que número que vem aqui? Depois, o 13. 21, que número? E 23, certo? Muito bem. Agora, a 7, a 8 e a 9, que é de barrinhas, a Pro vai continuar amanhã, tá? Na nossa aula de terça-feira, tá? Nós vamos parar até a número 6, tá? Aí amanhã a gente vai fazer só, né, algumas atividades com as barrinhas de Cusinelle, certo? Combinado? Então, um bom estudo para vocês. A professora tá aqui, se precisar de ajuda, tá? Me mande mensagem, me mande um áudio, que eu tô aqui aguardando, tá? Fiquem com Deus, tá? E até amanhã, se Deus quiser, e beijinhos.